3. Deus, a vida do corpo. Dissemos anteriormente que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que mais chama nossa atenção com relação a esse assunto é a ênfase especial que o apóstolo Paulo confere ao corpo. A ideia corrente é que a vida de Cristo é para o nosso espírito, mas não para o corpo. Poucos entendem que a salvação do Senhor dá vida ao primeiro, o espírito, e depois alcança o segundo, o corpo. Se fosse da vontade de Deus que seu espírito vivesse somente em nosso espírito, de modo que só este fosse beneficiado, o apóstolo teria dito apenas que vosso espírito é o templo de Deus, sem fazer nenhuma menção ao corpo. No entanto, precisamos entender que o fato de o nosso corpo ser templo do Espírito Santo significa que ele não é apenas um recipiente de um privilégio especial. Tem também o sentido de que o corpo é um canal de poder eficaz. O Espírito Santo, que habita em nós, fortalece nosso homem interior, ilumina os olhos do nosso coração e torna nosso corpo sadio. Já observamos também que o Espírito Santo vivifica este nosso corpo mortal. Não é necessário esperar até a morte para ele nos ressuscitar, pois agora mesmo ele confere vida ao nosso corpo. No futuro, ele ressuscitará esse corpo corruptível. Hoje mesmo, porém, ele vivifica o corpo mortal. O poder da sua vida penetra em cada uma de nossas células, a fim de que possamos experimentar seu poder e sua vida em nosso corpo. Não precisamos considerar este nosso invólucro como uma triste prisão, pois podemos ver a vida de Deus manifesta nele. Podemos experimentar, no presente, de maneira mais profunda, esta declaração. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo tornou-se agora nossa fonte de vida. Hoje ele vive em nós da mesma maneira que antes viveu na carne. Assim, podemos compreender de maneira plena o alcance de suas palavras. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Essa vida mais abundante é suficiente para suprir todas as necessidades do nosso corpo. Paulo exorta Timóteo a tomar posse da vida eterna em Timóteo 6:12. Certamente, Timóteo aí não está necessitando da vida eterna para sua salvação. Não é essa vida que Paulo, nesse capítulo, chama de a verdadeira vida. V 19. Ele não está instando com Timóteo para experimentar a vida eterna no presente, no sentido de vencer cada manifestação da morte. Desde já queremos dizer aos nossos leitores que não perdemos de vista o fato de que nosso corpo é realmente mortal. Mesmo assim nós, que somos do Senhor, podemos em verdade possuir o poder daquela vida que devora a morte. Em nosso corpo, existem duas forças em ação, a morte e a vida. De um lado, está o desgaste natural que nos conduz para a morte. Do outro, está o reabastecimento que fazemos através do alimento e do descanso, que sustentam a vida. Ora, o desgaste excessivo enfraquece o corpo, porque a força da morte é muito grande. Contudo, suprimento excessivo também dá sinais de congestão, pois a força da vida é forte demais. A melhor atitude é manter essas duas forças em equilíbrio. Além disso, precisamos compreender que o cansaço físico que os crentes muitas vezes experimentam é, em diversos aspectos, bem distinto do das pessoas comuns. O desgaste dos cristãos não é apenas físico. Como eles andam com o Senhor, levam as cargas uns dos outros, têm compaixão dos irmãos, trabalham para Deus, intercedem diante dele, combatem as potestades das trevas e esmurram seu corpo para subjugá-lo. O alimento e o descanso não são suficientes para operar a reposição das energias perdidas. Em parte, isso explica por que muitos crentes, que antes de serem chamados para servir a Deus eram saudáveis, pouco depois tornaram-se fisicamente débeis. Nossas forças físicas não se acham à altura das exigências da vida, da obra e da batalha espiritual. O combate contra o pecado, contra os pecadores e contra os espíritos malignos minam nossa vitalidade. Os recursos naturais apenas não bastam para suprir nossas necessidades físicas. Precisamos depender da vida de Cristo, pois somente ela pode sustentar-nos. Se confiarmos no alimento material, na nutrição e nos remédios, estaremos cometendo um erro grave.
Somente a vida do Senhor Jesus satisfaz mais do que suficientemente todas as necessidades físicas da nossa vida, do serviço cristão e da batalha espiritual. Só Ele nos concede a vitalidade necessária para atacarmos o pecado e Satanás. Assim que o crente entende o que é a batalha espiritual, e aprende a lutar em espírito com o inimigo, começa a reconhecer o grande valor do Senhor Jesus como vida para seu corpo. Todo crente precisa enxergar com clareza que está unido com o Senhor. Ele é a videira, e nós, os ramos. Assim como os ramos estão unidos ao tronco, assim também estamos unidos com o Senhor. Unidos ao tronco, os ramos recebem o fluxo da vida da planta. Nossa união com o Senhor produz os mesmos resultados. Entretanto, se acharmos que essa união se limita ao espírito, a fé se levantará para protestar. Como Deus nos chama para mostrar ao mundo a realidade da nossa união com Cristo, Ele quer que creiamos nesses fatos e recebamos o fluxo de sua vida para o nosso espírito, alma e corpo. Se nossa comunhão for cortada, nosso espírito certamente perderá a paz, e o corpo não terá saúde. Se permanecermos em Cristo, a vida dele estará continuamente enchendo nosso espírito e fluindo para o nosso corpo. Se não participarmos da vida do Senhor Jesus, não poderemos receber cura nem saúde. Deus deseja que seus filhos hoje experimentem uma união mais profunda com o Senhor Jesus. Devemos reconhecer, então, que os fenômenos que ocorrem em nosso corpo são de natureza espiritual. A cura divina e o aumento de nossas forças são experiências espirituais, e não apenas físicas, embora aconteçam no corpo. Na verdade, tais experiências são a manifestação da vida do Senhor Jesus em nosso corpo mortal. Primeiro, a vida do Senhor ressuscitou nosso espírito que estava morto. Agora ela vivifica nosso corpo mortal. Deus quer que deixemos a vida ressurreta, gloriosa e vitoriosa de Cristo manifestar-se em cada parte do nosso ser. Ele nos conclama a renovar nosso vigor por intermédio de Cristo, diariamente e a cada hora. Isso é que é a verdadeira vida. Nosso corpo ainda está animado pela vida da alma natural. Apesar disso, já não vivemos por ela. Isso se dá porque confiamos na vida do Filho de Deus, que infunde energia em nossos membros de forma muito mais abundante do que a alma poderia comunicar. Damos grande ênfase a essa vida. Em todas as nossas experiências espirituais, essa vida misteriosa, mas maravilhosa, entra em nós abundantemente. Deus quer que a vida de Cristo venha a ser nossa força. A palavra de Deus é a vida do nosso corpo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Isso prova que a palavra de Deus é capaz de sustentar nosso corpo. Falando naturalmente, o homem vive de pão, mas quando a palavra de Deus emite seu poder, podemos viver por ela também. Contemplamos, aqui, as duas maneiras de viver, a natural e a sobrenatural. Deus não diz que de agora em diante não precisamos comer. Ele simplesmente revela que sua palavra pode conceder-nos uma vida que não provém do alimento. Quando o alimento não consegue produzir o efeito desejado em nosso corpo, sua palavra pode dar-nos aquilo de que precisamos. Alguns vivem só de pão, outros, pelo pão e pela palavra de Deus. O pão às vezes falha, a palavra de Deus, nunca. Deus coloca a sua vida na palavra. Como Ele é vida, assim também é a sua palavra. Se considerarmos a palavra de Deus como um ensinamento, credo ou padrão moral, ela não terá muita eficácia em nós. Não. Temos de digerir a palavra de Deus, para que se incorpore ao nosso ser da mesma forma que o alimento. O cristão que tem fome, recebe-a como um alimento. Se a recebermos com fé, ela se torna a nossa vida. Deus declara que sua palavra pode suster nossa vida. Quando não temos o alimento natural, podemos crer no que Deus diz acerca de sua palavra. Assim, nós o conheceremos, não apenas como vida para o nosso espírito, mas também para o corpo. Os cristãos de hoje perdem muito, por não reconhecerem a abundância de provisões que Deus tem para o nosso tabernáculo terreno. Achamos que as promessas de Deus se limitam ao espírito interior, ignorando o fato de que elas se aplicam também à carne exterior.
Será que ainda não compreendemos que nossas necessidades físicas não são inferiores às espirituais? As experiências dos homens de Deus do passado. Deus não quer que seus filhos sejam fracos. Sua vontade expressa é que eles sejam robustos e sadios. Sua palavra afirma: e, como os teus dias, durará a tua paz. Deuteronômio 33, 25. Naturalmente, isso se aplica ao corpo. Enquanto vivermos na terra, o Senhor promete dar-nos força. Se Deus nos der um dia a mais de vida, providenciará também o vigor extra para aquele dia. Como seus filhos não reivindicam, pela fé, essa preciosa promessa, acabam descobrindo que sua vitalidade não corresponde aos seus dias aqui neste mundo. Deus promete tornar-se a força de seus filhos, a fim de dar-lhes a energia de que precisam no tempo de vida que Ele lhes concede. Assim como o Senhor vive, nós também vivemos. Dessa maneira será a nossa força. Crendo nas promessas divinas, a cada manhã, quando nos levantarmos e contemplarmos o amanhecer, poderemos afirmar que, assim como Deus vive, nós também receberemos capacitação, tanto física como espiritual, para aquele dia. Os homens de Deus do passado sabiam que o Senhor era a força do seu corpo. Experimentavam a vida de Deus em si. O primeiro em quem vemos isso é Abraão, e, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Romanos 4:19. Pela fé, ele gerou Isaque. O poder de Deus manifestou-se num corpo quase morto. O ponto crucial da questão aqui não é tanto a condição do nosso corpo, mas sim o poder de Deus operando nele. Dizem as Escrituras que Moisés tinha a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio 34, 7. Sem sombra de dúvida, a Bíblia está falando aqui sobre o poder da vida de Deus no corpo de Moisés. A Bíblia menciona também a condição física de Calebe. Depois que os israelitas entraram em Canaã, Calebe testemunhou. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E, já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Josué 14, 9, 11. Conforme Deus havia prometido, tornou-se a força desse homem que o seguiu com inteireza de coração. Desse modo, mesmo passados 45 anos, seu vigor não diminuiu. Lendo o livro de Juízes, tomamos conhecimento das proezas físicas de Sansão. E verdade que ele cometeu muitos atos imorais, e que o Espírito Santo talvez não queira comunicar força tão descomunal a todo crente. Contudo, um fato é certo: se confiarmos no Espírito Santo, veremos que ele, com seu poder, supre todas as nossas necessidades diárias. Pelos cânticos de Davi, registrados no livro de Salmos, podemos verificar que o poder de Deus estava em seu corpo. Observemos as seguintes passagens: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. 18, 1, 32, 34. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? 27, 1. O Senhor dá força ao seu povo. 29, 11. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, o Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. 68, 28, 35. Que infarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. 103, 5. Existem outros salmos que também revelam que Deus se tornou força para seu próprio povo. Alguns desses são:
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. 73, 26. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. 84, 5. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. 91, 16. Eliú falou a Jó sobre a disciplina de Deus e seus resultados. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma, a comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida, aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então, Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Jó 33, 19, 25. Vemos aí como a vida de Deus pode manifestar-se em alguém que está às portas da morte. O profeta Isaías também dá testemunho a esse respeito. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. 115. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29, 31. Todo esse vigor se manifesta no nosso corpo, pois o poder de Deus é gerado naqueles que nele esperam. Quando Daniel teve as visões de Deus, disse: e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. 10, 8. Entretanto Deus enviou seu anjo para que Daniel recuperasse as forças. Registrando esse acontecimento, o profeta escreveu: então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. 10, 18, 19. Mais uma vez, vemos Deus comunicando força ao nosso corpo. Precisamos entender que o Senhor cuida do nosso corpo ainda hoje. Ele não é força apenas para nosso espírito, mas também para o corpo. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, quando a graça ainda não se tinha manifestado como hoje, os homens de Deus conheceram que o Senhor era a força de sua carne. Será que nossa bênção hoje deve ser menor que a deles? Devemos experimentar, no mínimo, o mesmo vigor do poder divino que eles conheceram. Quem não estiver bem informado a respeito das riquezas de Deus, talvez possa limitar suas bênçãos ao Espírito. Os que têm fé, porém, não limitarão a vida e o poder divinos ao Espírito, negligenciando o fato de que eles se aplicam também ao corpo. Queremos ressaltar que a vida de Deus é poderosa não apenas para curar enfermidades, mas também para nos preservar com força e saúde. Como Deus é nossa força, Ele nos capacita a vencer tanto as doenças quanto as fraquezas. Quando Ele cura alguém, não é para depois essa pessoa continuar vivendo por sua energia natural. Deus deve ser a energia do nosso corpo, para que possamos viver por meio dele, buscando nele forças para realizarmos sua obra. Quando os israelitas deixaram o Egito, Deus lhes fez a seguinte promessa: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Êxodo 15, 26. Mais tarde, no Salmo 105, encontramos essa promessa totalmente cumprida. Diz ali: e entre as suas tribos não havia um só inválido. V. 37. Portanto, precisamos entender que a cura divina compreende a cura das enfermidades e também sua prevenção, para que possamos permanecer vigorosos.
Se nos entregarmos totalmente a Deus, não resistindo em nada à sua vontade, e recebendo pela fé sua vida e seu poder para nosso corpo, também nós provaremos a realidade da cura divina. A experiência de Paulo. Se aceitarmos o ensinamento bíblico de que nosso corpo é membro de Cristo, teremos de reconhecer que a vida de Cristo flui nele. A vida de Cristo flui da cabeça para o corpo, comunicando energia e vitalidade. Nosso corpo é membro de Cristo, por isso a vida do corpo dele flui naturalmente para o nosso. Todavia precisamos nos apropriar disso pela fé. Iremos experimentar essa vida na medida da fé que exercitarmos para recebê-la. As Escrituras ensinam que podemos tomar posse da vida do Senhor Jesus para benefício do nosso corpo, mas isso requer fé. Muitos cristãos, ao receber tal ensino, inicialmente ficam muito surpresos. Entretanto, não podemos diluir algo que a palavra ensina claramente. Estudando a experiência de Paulo, verificamos o quanto esse ensinamento é precioso e real. Paulo falou de um espinho na carne, referindo-se à sua condição física. 3 vezes, ele rogou ao Senhor que o removesse. Mas Deus lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo, respondendo, disse: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9, 10. Não precisamos procurar saber o que era esse espinho. A Bíblia não explica. Um fato, porém, é certo: esse espinho causou o enfraquecimento do corpo de Paulo. A fraqueza aqui mencionada é de natureza física. O mesmo termo é usado em Mateus 8:17. Os coríntios estavam bem familiarizados com a fragilidade física de Paulo. 2 Coríntios 10:10. O próprio apóstolo reconhece que, quando esteve com eles a primeira vez, achava-se fisicamente fraco. 1 Coríntios 2:3. E de modo algum podemos atribuir essa debilidade a uma falta de poder espiritual, pois as 2 cartas aos Coríntios revelam que o apóstolo possuía um extraordinário vigor espiritual. Essas poucas passagens são suficientes para revelar a condição física de Paulo. Seu corpo era muito fraco, mas será que ele permaneceu assim muito tempo? Não, pois ele afirma que o poder de Cristo repousou sobre ele e o fortaleceu. Observamos aqui uma lei de contrastes. Tanto o espinho, como a fraqueza resultante dele continuaram em Paulo. Todavia o poder de Cristo inundou seu corpo frágil e lhe deu forças para enfrentar cada uma de suas necessidades. O poder de Cristo contrastava com a fraqueza de Paulo. Esse poder não afastou o espinho, nem eliminou a fraqueza, mas permaneceu em Paulo, habilitando-o a enfrentar qualquer situação que estivesse acima da capacidade do seu corpo enfraquecido. Podemos comparar essa experiência a um pavio que, embora em chamas, não se consome por estar saturado de óleo. O pavio continua frágil, mas o óleo lhe comunica tudo o que o fogo tira dele. Desse modo, compreendemos o princípio segundo o qual a vida de Deus deve dar-nos capacitação física. A vida divina não transforma a natureza do nosso corpo fraco e mortal, ela simplesmente lhe comunica tudo de que ele precisa. No que dizia respeito à condição física de Paulo, ele era, sem sombra de dúvida, o mais fraco. Contudo, devido ao poder de Cristo que ele possuía, era o mais forte de todos. Sabemos que ele trabalhou dia e noite, gastando sua vida e energia no serviço cristão, realizando uma obra que muitos homens fisicamente fortes não poderiam realizar. Como é, então, que um homem fraco como Paulo podia levar avante tal obra? Se seu corpo mortal não fosse vivificado pelo Espírito Santo, isso não poderia acontecer. Não há dúvida de que Deus comunicou força ao corpo de Paulo. E como foi que Deus fez isso? Em 2 Coríntios 4, Paulo estava falando sobre seu corpo, quando disse que ele e os que com ele estavam traziam sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. VV 10 e 11.
Quando comparamos os versículos 10 e 11, observamos algo que chama nossa atenção. Temos aí uma redundância, mas não uma repetição. O versículo 10 fala sobre a vida de Jesus manifestando-se em nosso corpo. Já o 11 fala sobre essa vida manifestando-se em nossa carne mortal. Muitos crentes são capazes de expressar a vida de Cristo em seu corpo, mas não chegam ao ponto de expressá-la também em sua carne mortal. Existe aí uma profunda diferença. Muitos cristãos, quando adoecem, mostram-se obedientes e dotados de paciência, sem reclamar nem demonstrar ansiedade. Sentem a presença do Senhor e revelam as virtudes dele em seu rosto, em seus atos e na sua linguagem. Através do Espírito Santo, manifestam genuinamente a vida de Cristo em seu corpo. Entretanto, não tomam conhecimento do poder curador do Senhor Jesus. Parece que não sabem que a vida de Cristo aplica-se também ao corpo. Não exercitam a fé para receber a cura do corpo, como o fizeram anteriormente para receber o perdão dos seus pecados e a vivificação do seu espírito morto. Por isso, acham-se impotentes para manifestar a vida de Jesus em sua carne mortal. Recebem graça para suportar a dor, mas não para receber a cura. Experimentaram o versículo 10, porém continuam sem provar o 11. Como é que Deus nos cura e nos fortalece? Pela vida de Jesus. Isso é muito importante. Quando nossa carne mortal é revitalizada, a natureza do nosso corpo não muda, isto é, não se reveste de imortalidade, permanece a mesma. Contudo, a vida que comunica a vitalidade ao corpo muda. Antes, vivíamos pelo poder da nossa vida natural. Agora, vivemos pela energia da vida sobrenatural de Cristo. O poder da sua ressurreição sustenta nosso corpo, por isso recebemos a capacidade de realizar as tarefas que nos foram atribuídas. O apóstolo não dá a entender que, como passou a viver pela vida do Senhor, jamais voltaria a ser fraco. De modo nenhum. Toda vez que ele deixasse de experimentar a cura pelo poder de Cristo, iria enfraquecer. Podemos perder a manifestação da vida do Senhor Jesus em nosso corpo por causa do pecado, da negligência ou de uma atitude de independência. Algumas vezes, podemos nos tornar fracos pelo ataque das potestades das trevas, contra as quais avançamos com ousadia. Podemos, ainda, sofrer aflições por causa do corpo de Cristo, se estivermos profundamente envolvidos com ele. Contudo, tais coisas acontecem somente a pessoas profundamente espirituais. De qualquer forma, temos certeza de que, por mais que estejamos fracos, a vontade de Deus não é que sejamos inválidos nem incapacitados para o seu trabalho. O apóstolo Paulo estava sempre fraco, mas a obra de Deus nunca sofreu por causa da sua fraqueza. Reconhecemos a soberania absoluta do Senhor, mas os cristãos não podem usar isso como desculpa para serem fracos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus constitui a base para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em outras palavras, devemos renunciar totalmente à nossa própria vida, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Isso revela que existe uma relação íntima entre um viver espiritual não egocêntrico e um corpo sadio. O poder divino é usado exclusivamente para o Senhor. Quando Deus manifesta sua vida em nosso corpo, Ele o faz por causa da sua própria obra. Ó, Senhor, nos concede sua vida e força, mas não para que as gastemos egoisticamente. Ele não nos dá sua energia para que a desperdicemos, nem tampouco para que realizemos nossos propósitos. Como Deus irá conceder-nos esse poder, se não vivermos inteiramente para Ele? É exatamente essa a razão pela qual não obtemos a resposta de muitas das nossas orações. Muitas vezes, os crentes almejam ter saúde e vitalidade apenas para o seu bem-estar. Buscam a força de Deus para seu corpo, mas somente para desfrutar de uma vida mais confortável, alegre e aprazível. Desejam a capacitação para se moverem livremente, sem qualquer impedimento. E por isso que ainda estão fracos. Deus não vai nos conceder sua vida para que a usemos segundo nossos próprios desejos. A realidade é que assim viveríamos ainda mais para nós mesmos, com um prejuízo maior para a vontade de Deus. O Senhor
espera hoje que seus filhos renunciem ao seu eu, para depois conceder-lhes o que estão buscando. Que é que significa a expressão o morrer de Jesus? E a vida do Senhor que está sempre entregando seu eu à morte. O viver do nosso Senhor sempre foi caracterizado pela autonegação. Ó, Senhor Jesus, durante toda a sua vida, e até a sua morte, não fez nada por si mesmo, apenas realizou a obra do seu Pai. Agora o apóstolo ensina que, assim que ele permitiu essa operação do morrer de Jesus em seu corpo, a vida de Cristo também se manifestou em sua carne mortal. Será que estamos aptos a receber esse ensinamento? Deus está agora esperando aqueles que estão dispostos a aceitar o morrer de Jesus, para que ele possa viver no corpo deles. Quem hoje está disposto a seguir inteiramente a vontade de Deus? E a deixar de viver segundo o seu próprio entendimento? Quem se dispõe a atacar corajosa e incessantemente as potestades das trevas por amor ao Senhor? Quem se recusa a usar o próprio corpo como meio de alcançar o sucesso? A vida do Senhor Jesus vai se manifestar no corpo dos cristãos que responderem afirmativamente a essas perguntas. Se assumirmos essa morte, Deus se encarregará do resto. Se lhe oferecermos nossa fraqueza, ele nos dará sua força. O poder natural e o poder de Jesus. Quem já se ofereceu totalmente a Deus pode crer que ele lhe preparou um corpo. Sempre imaginamos como seria bom se pudéssemos decidir a respeito do modo como fomos feitos. Nosso maior desejo é que nosso corpo não tivesse tantos problemas inatos, mas que possuísse maior resistência, para que pudéssemos viver mais tempo, sem dor e sem doença. Contudo, Deus não nos consultou a respeito disso. Ele sabe melhor do que nós o que devemos. Terça-feira também não devemos julgar nossos antepassados pelas faltas e pecados que eles cometeram. Nem devemos duvidar do amor e da sabedoria de Deus. Tudo o que concerne a nós foi determinado antes da fundação do mundo. Deus realiza sua boa vontade mesmo neste nosso corpo de dor e morte. E o propósito dele não é que abandonemos este corpo, como se ele fosse uma carga pesada. Pelo contrário, ele nos aconselha a tomar posse de um novo corpo, através do Espírito Santo que em nós habita. Seja qual for o corpo que Deus nos tenha dado, o certo é que ele possui limitações e perigos, dos quais o Senhor tem plena ciência. Através das experiências dolorosas, porém, ele quer que venhamos a desejar um novo corpo, para que não mais vivamos pelo poder natural que possuímos, mas pelo poder de Deus. Assim podemos trocar nossa fraqueza pela força divina. Embora nosso corpo não tenha sido ainda transformado, a vida pela qual ele vive já é uma nova vida. O Senhor tem prazer em encher do seu poder cada nervo, cada vaso capilar e cada célula do nosso corpo. Ele não transforma a nossa natureza debilitada numa natureza vigorosa. Tampouco nos dispensa uma grande quantidade de força para que a estoquemos. Ele quer ser vida para nossa carne mortal, a fim de que vivamos por meio dele cada momento de nossa vida. Talvez alguns pensem que ter o Senhor Jesus como a vida do nosso corpo signifique que Deus nos concede poder físico em abundância, de modo que não venhamos jamais a sofrer nem a ficar doentes. Contudo, não foi essa, evidentemente, a experiência do apóstolo, pois ele declara de modo categórico que nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O corpo de Paulo era habitualmente fraco, mas a força do Senhor Jesus fluía para ele de maneira contínua. Ele vivia cada instante pela vida do Senhor. Aceitá-lo como a vida do nosso corpo exige um permanente exercício de confiança. Por nós mesmos, não podemos enfrentar situação nenhuma, em tempo nenhum. Entretanto, confiando permanentemente no Senhor, recebemos a cada momento toda a força de que precisamos. É esse o sentido do que Deus diz através de Jeremias. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. 45:5. Não devemos nos considerar salvos e seguros por causa da nossa própria força. Pelo contrário, temos de entregar todo o nosso fôlego à vida do Senhor. Só assim encontraremos segurança, porque somente Ele vive para sempre.
Não possuímos nenhuma reserva de poder que nos capacite a nos mover segundo nossa própria vontade. A cada momento, estamos precisando da força que vem do Senhor. O que recebemos num determinado momento é bom para essa ocasião. Não existe a possibilidade de guardarmos um pouquinho para depois. Assim é a vida completamente unida ao Senhor, que vive na dependência exclusiva dele. Eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 6,57. É exatamente nisso que reside o segredo dessa vida. Se pudéssemos viver sem a vida que o Senhor nos concede, renegaríamos esse espírito de dependência total e viveríamos segundo nossa própria vontade. Desse modo, estaríamos agindo conforme as pessoas do mundo e desperdiçando nossas forças. Deus quer que a nossa confiança nele e nosso senso de dependência dele sejam constantes. Da mesma maneira que o povo de Israel tinha de colher o maná diariamente, nosso corpo também deve viver por meio da força de Deus a cada momento. Vivendo assim, não estaremos limitando nossa obra, pois não estaremos realizando em nossa própria força. Tampouco jamais ficaremos ansiosos por causa do corpo. Como essa é a vontade de Deus, devemos encher-nos de coragem e viver dessa maneira, mesmo que a sabedoria humana ache isso arriscado. O Senhor é a nossa força, e estamos apenas esperando que Ele nos envie. Em nós mesmos não temos poder para realizar nenhuma tarefa. Todavia nossos olhos estão voltados para o Senhor. Em nós mesmos, achamo-nos totalmente incapazes. Contudo, através dele, sairemos e venceremos. Quantos de nós nos consideramos por demais poderosos em nós mesmos? Não. Aprendemos a não confiar em nossa força, para passarmos a confiar nele. A força do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quanto mais reconhecermos que somos incapazes, mais o seu poder se manifestará. Nossa própria força jamais pode cooperar com o Senhor. Se tentarmos empregar nossas forças para reforçar a dele, nada colheremos, senão derrota e vergonha. O Senhor exige total confiança nele. Por isso, não devemos aplicar esse tipo de atitude apenas às nossas fraquezas naturais, mas também aos nossos pontos positivos. E claro que alguns cristãos estão gozando de saúde e robustez física. Talvez estes estejam pensando que só precisam buscar essa experiência de dependência do Senhor quando estiverem fracos. Isso é um engano. O fato é que tanto aquele que naturalmente é fraco como o que é forte necessitam da vida de Deus. Ao Senhor não interessa nada que tenhamos recebido na velha criação. Se os crentes se dispusessem a receber toda a instrução do Senhor, abririam mão de sua própria força para aceitar a de Deus, mesmo que o corpo deles fosse forte e não aparentasse precisar da vida divina. Isso não significa fazer uma opção voluntária pela fraqueza. Pelo contrário, trata-se de descrer de nossa própria força, como descremos de nossos próprios talentos. Tal consagração nos livra de nos exaltarmos a nós mesmos, o que fazemos quando nosso serviço se baseia na energia natural, o que é um mal de muitos servos do Senhor. Atuando pela força de Deus, eles não terão coragem de ir além daquilo que Ele ordena. Já sem a força que vem do Senhor, eles vão agir como os fracos, não ousando dar nenhum passo sequer. Agirão como se fossem naturalmente fracos, isto é, evitarão trabalhar demais, e viver descuidadosamente. Nessa vida consagrada, é imperativo que eu fique sob controle do Espírito Santo. Caso contrário, certamente seremos derrotados. Alguns crentes de fato admiram uma vida de autonegação, mas não conseguem desistir completamente de agir por suas próprias forças. Desse modo, não levam em conta os propósitos de Deus, atuando de acordo com seus próprios desejos. Podem granjear temporariamente a admiração dos homens, mas, por fim, seu corpo entrará em colapso. A vida de Deus jamais se torna escrava da vontade do homem. Uma obra que não provenha da vontade divina nunca terá a força do Senhor para sua realização. Se começarmos a agir fora dos propósitos de Deus, descobriremos que a vida divina irá nos faltar, e que nosso corpo frágil é que terá de realizar as tarefas. Para vivermos por meio do Senhor, não podemos agir com presunção.
Só devemos começar a atuar depois que tivermos certeza de que realmente se trata da vontade de Deus. Somente através da obediência é que poderemos experimentar a vida de Deus operando por nós. Será que o Senhor nos daria de sua força sabendo que iríamos nos rebelar contra Ele? A bênção dessa vida, se recebêssemos a vida do Senhor Jesus para ser a vida do nosso corpo, este experimentar é o fortalecimento do Senhor e nosso espírito teria a prosperidade que vem dele. Do ponto de vista do conhecimento, sabemos que nosso corpo é para o Senhor. Todavia, por causa de nossa vontade própria, Deus não nos pode encher completamente. Agora, porém, nós entregamos totalmente ao Senhor, para que Ele possa nos tratar da maneira que bem desejar. Apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo. Por conseguinte, não controlamos mais nem nossa vida nem nosso futuro. Então entendemos realmente o que significa o fato de que o corpo é para o Senhor. Aquilo que antes nos preocupava já não pode nos abalar. O inimigo pode tentar-nos, dizendo que esse caminho é muito arriscado, ou que estamos nos descuidando de nós mesmos. Contudo não ficamos tão atemorizados como antes. De uma coisa sabemos: pertencemos ao Senhor completamente. Portanto, nada pode acontecer em nossa vida sem o conhecimento e a permissão dele. Qualquer ataque que nos sobrevenha constitui apenas uma indicação de que ele tem um propósito especial para nós e de que sua proteção é infalível. Nosso corpo não nos pertence mais. Já entregamos a ele cada nervo, cada célula e cada órgão. Não somos mais senhores de nós mesmos, daí não termos mais nenhuma responsabilidade. Se o tempo mudar repentinamente, isso diz respeito somente a ele. Uma noite de insônia não nos deixa ansiosos. E ainda que Satanás nos ataque de forma inesperada, lembramo-nos de que a batalha é do Senhor, e não nossa. Agora a vida de Deus flui através do nosso corpo. Numa situação como essa, outros podem perder a paz, ficar desanimados e preocupados, e buscar uma solução humana para o problema. Nós, porém, exercitamos fé e vivemos por meio da vida de Deus. Sabemos que daqui por diante não vivemos mais pelo alimento, pelo sono, nem pelo que bebemos ou por qualquer outra coisa que fazemos, mas sim pela vida de Deus. Nada disso pode nos causar dano. Sabendo que o Senhor é para o corpo, podemos agora apropriar-nos de todas as riquezas de Deus para suprimento de nossas necessidades. Sempre que houver uma necessidade urgente, haverá uma provisão. Por isso, nosso coração descansa. Não pedimos nada mais do que a provisão divina. Também não ficamos satisfeitos com nada menos do que o que ele prometeu. Seja qual for a situação, recusamo-nos a usar nossa própria força para ajudar a Deus, tentando resolver os problemas antes da hora por ele determinada. Enquanto os homens do mundo correm ansiosamente em busca de socorro para o seu sofrimento e dor, nós podemos esperar com serenidade a hora de Deus e suas riquezas, devido à união que temos com Ele. Não seguramos a vida em nossas próprias mãos, mas buscamos o cuidado do Pai. Isso é que é paz. Agindo assim, o crente está glorificando a Deus de diversas maneiras. Ele recebe tudo o que lhe sobrevenha como uma oportunidade de manifestar a glória do Senhor. Não usa seus próprios métodos, evitando assim interferir com a glória somente devida a Deus. E quando o Senhor estende o braço para livrá-lo, então ele está pronto para render louvores. O grande anseio desse filho já não é mais receber a bênção do Pai. O próprio Deus é muito mais precioso do que qualquer uma de suas dádivas. Se a cura não for uma manifestação da pessoa de Deus, então ele prefere não ser curado. Se desejarmos apenas a proteção e a provisão do Pai, se tão ousadamente lhe clamarmos pedindo que nos livre da tentação, simplesmente cairemos. Essa realidade, Deus viver a nossa vida, não é um negócio. Aqueles que o conhecem genuinamente não imploram a cura, mas sempre buscam o Pai. Se estar bem de saúde implicar desviar-se e afastar-se de glória de Deus, então ele prefere não ser curado. Devemos nos lembrar continuamente disso. Sempre que desejamos os dons de Deus em vez do próprio Deus, começamos a falhar. Se vivermos inteiramente
para o Senhor. Não ficaremos ansiosos pela ajuda dele, nem pela sua bênção ou provisão. Pelo contrário, nós nos entregaremos incondicionalmente a Deus.